E assim que souberam, né, Basília Rodrigues e Isabel Mega também aqui comigo em tela, já ocorreu essa ideia de ir até a despedida, né, de participar de fato desse momento de despedida. Até fazendo aqui uma breve correção, de vez em quando a gente trupica nas datas. Eu disse, porque Lula já esteve com o Papa Francisco outras vezes, até porque teve a gestão 1 e 2, que é isso, Elizabeth, que essa aí ainda teve Dilma 1, Dilma 2, depois veio Temer, depois veio Bolsonaro. Papa Francisco nem era Papa. Era um cardeal. Se encontraram enquanto cardeal, né? Para discutir outras coisas, nós não sabemos aqui, pelo menos eu não sei. Basília Rodrigues, o encontro, então, essa despedida, quais são os significados disso? A gente é um país pluralmente religioso, né? De umbandistas, espíritas kardecistas, os evangélicos e uma essência católica muito grande. Olha, o Lula e o Papa Francisco se encontraram diversas vezes. Antes mesmo dele ter assumido o Lula 3, eles já tinham um relacionamento que foi construído num momento muito tormentoso, tumultuado para o presidente, que foi no momento que ele estava preso, Elisa. Então, ainda que o Brasil seja um país plural, a gente mantém uma maioria católica, o mundo vive plena ascensão dos evangélicos, dos movimentos neopentecostais. Ainda assim, de acordo com o censo, o Brasil é, em sua maioria, católico, mesmo que exista uma perspectiva de que nos próximos anos os evangélicos ultrapassem em número, né, a quantidade de católicos no Brasil. O Papa era visto, porque infelizmente agora faleceu, era visto como uma figura plural. Ele era muito acolhedor, recebia, conversava com pessoas fora do padrão do católico comum. Então, essa linha de corte de que somos diferentes dos outros não existia nas palavras e nas condutas do Papa Francisco. E isso fez com que os dois se aproximassem muito no período antes de Lula voltar ao governo e também uma vez presidente da República. Tem alguns detalhes desse relacionamento que me foram contados agora cedo pelo Gilberto Carvalho, ele que foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Lula e também considerado aí uma ponte do governo do PT com os movimentos católicos aqui no Brasil. Quando Francisco vira Papa, o governo aqui no país era o de Dilma Rousseff. Naquela ocasião, as palavras, as condutas de Francisco já chamavam a atenção porque ele tinha um apelo muito forte na guerra contra a fome. Então, dali já se notou uma proximidade. Mas antes mesmo, ele como cardeal na Argentina, sempre externou muito carinho com os brasileiros, brincava com a figura dos brasileiros, mesmo com as inimizades aí do futebol, no sentido de que o Papa poderia ser argentino, mas Deus é brasileiro, palavras já ditas aí pelo próprio Papa, né? Então, ele tinha esse tom mesmo bem-humorado que o aproximava ainda mais de brasileiros, tanto pessoas comuns quanto de autoridades. Durante a fase da prisão, a gente está trazendo esses bastidores daqui a pouco no site da CNN Brasil. O presidente Lula, na época era ex-presidente, Elisa, foi aconselhado a mandar uma carta para o Papa Francisco pedindo uma bênção. De acordo com Carvalho, não houve um pedido de interferência da autoridade papal, mas que ele pudesse tornar público, né, dar ainda mais dimensão internacional ao que estava vivendo preso aqui no Brasil, que ele considerava uma injustiça e uma forma de perseguição política. Lula foi aconselhado a fazer isso, mas, de acordo com os seus aliados, muito desconfiado, não acreditava que poderia dar certo. Apesar de católico, ele não tinha ou não tem essa manifestação aberta, sua manifestação de fé. Então, enviar uma carta para o Papa, na condição que ele vivia, preso, parecia algo muito distante do perfil de Lula, mas acabou sendo aconselhado a fazer isso. Na ocasião, os aliados de Lula optaram por não enviar essa carta pelos escaninhos comuns do Vaticano.
O próprio Gilberto Carvalho viajou até a Itália e entregou essa carta nas mãos de um grande amigo, que ele não revelou quem, um grande amigo do Papa. Mas ele diz, olha, nem acreditava que teria resposta. Depois de 2 meses, alguns meses, ele acabou recebendo um comunicado, um chamado de que, olha, está aqui a resposta do Papa. O Papa tinha compreensão da situação de Lula aqui. E ele diz, apesar de todo o movimento político, porque na ocasião, quando Lula estava preso, o governo era de Bolsonaro e houve até apreensão de que o Papa se expusesse do ponto de vista político naquele momento, ele, de maneira corajosa, diz o ex-ministro, decidiu mesmo assim responder o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula é solto no fim de 2019, ele decide fazer uma jornada pelo mundo, até como uma forma de pavimentar o que ele pretendia, né, o retorno dele ao poder, e também alardear aqui as violações e abusos da Operação Lava Jato. Um dos caminhos escolhidos foi o Vaticano. Ele esteve com o Papa Francisco e, na ocasião, eles falaram dessa coincidência de propósitos de combater a fome. A gente não tinha esse nome na época, mas depois essa conversa virou Aliança Global contra a Fome, que o Brasil lidera junto ao G20 nos encontros internacionais aqui no Brasil. Esse é um dos motes do G20 e trazido aí pela voz do presidente Lula como a concretude de algo que ele conversou lá atrás com o Papa Francisco. Então, só para a gente ficar aí em alguns bastidores. O Gilberto Carvalho segue sendo essa ponte do governo com os católicos e ele também opina nessa breve conversa conosco aqui da CNN que defende, há uma expectativa por um Papa moderado. Ele afirma, não vai ter outro Francisco, né? Nunca será um outro Francisco, mas levando em consideração o avanço da extrema-direita e de movimentos que pregam pelo retrocesso da Igreja, como evitar a abertura para casais homoafetivos, para que mulheres tenham um papel de mais destaque no Vaticano, ele afirma, aí é mais uma avaliação, né, um desejo do que alguém que possa determinar algo. Ele acha que se houver uma mudança de rumos no Vaticano, isso vai configurar um retrocesso muito grande para a Igreja. Então, ele acredita que agora seja o momento de, pelo menos, um Papa moderado assumir a posição de Francisco, mas não um conservador.